Oi, 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 comunidade! Tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast e hoje eu tenho a honra, a alegria de receber o professor neurocientista Miguel Nicoleles. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Mafia. Prazer estar aqui finalmente. Deu certo agora. Isso mesmo, o prazer é nosso. Professor, eu quero já começar falando sobre o seu mais recente livro, Nada Será Como Antes, que é a sua primeira obra de ficção, né? Sim, não, esse foi o primeiro exercício de literatura não científica, né? Apesar que é um livro de ficção científica, né? Então tem muita ciência real que poucas pessoas conhecem, coisas que são, vamos dizer assim, no fringe do mundo científico, né? Que eu resolvi conectar em diferentes áreas para contar um pouco das minhas angústias sobre para onde nós estamos caminhando, né? No mundo atual. Sim, exatamente. O livro trata sobre essa conjunção de crises, né? Crise climática, social, essa questão também das tecnologias no meio disso tudo e né, com um pouco daquela percepção de que podemos acabar enquanto humanidade. O senhor acredita que a gente pode caminhar rumo à extinção? Eu acho que todo dia que eu abro o jornal, hoje em dia, eu vejo todos os sinais, né? Porque, curiosamente, apesar de toda a propaganda que nós fazemos de nós mesmos, né? Nós somos uma espécie altamente arrogante, né? Apesar do cérebro humano ter se desenvolvido, ter sido capaz de fazer coisas, né, impressionantes, nós nos transformamos na única espécie capaz de conspirar contra si mesmo, né? Conspirar em rumo a um processo de autoextinção. E quando um pouco antes da pandemia, quando eu comecei a escrever o livro, e eu comecei a notar que haviam várias crises potencialmente existenciais ocorrendo em paralelo e não necessariamente sendo divulgadas, né? Todo mundo fala da crise climática, claro, mas existem outras crises em paralelo, que uma delas culminou com a pandemia, né, de Covid, né? Mas eu achei que era fundamental alertar, né, escrever, não um livro de ciência, porque as pessoas têm hoje em dia cada vez mais receio, até quase preconceito de ler um livro de ciência, né? Não se sentem tão confortáveis como ler um livro de ficção. Então eu resolvi usar o instrumento da ficção para contar uma história num futuro muito próximo, que é 2036, exercitando a hipótese, ou testando a hipótese que essas crises confluem nesse momento. Talvez elas possam confluir mais cedo, né? Aliás, olhando o noticiário, a sensação que dá, né, esse último apagão, por exemplo, em Portugal e na Espanha, né? Eu falo da nossa crise energética, que ninguém comenta, mas... E também levanto questões que a gente ignora, né? Nós não somos um planeta independente do universo, né? Nós estamos à mercê dos fenômenos intergalácticos do nosso próprio sistema solar, né? Isso tudo é ignorado, então nós construímos todo um arcabouço eletrônico digital que pode desaparecer em segundos, né? Se o universo conspirar contra. Mas ninguém para pensar, né? Então hoje mesmo acordei lendo no jornal, infelizmente o Comitê Nobel deu o prêmio Nobel para uns caras que têm uns parafusos fora do lugar, né? Não sei de onde, como que foi possível fazer um negócio desse, mas enfim, os caras prevendo o desaparecimento do ser humano como um agente na sociedade, vamos ser todos substituídos, vamos ter chips da NVIDIA controlando robôs que são mais inteligentes que nós, então tudo um monte de bobagem, né? Que é parte de uma ideologia, né? Literalmente, eu hoje comentando um relatório que saiu também, hoje eu falei que é quase como se fosse um novo culto, né? A inteligência artificial virou uma nova religião. E os profetas, evidentemente, porque ganham muito dinheiro apavorando a população, né, não param de prever a nossa subordinação, vamos dizer assim, né, a esses sistemas. E tentando dizer que os chatbots que eles criam e vendem a um preço, né, uma fortuna,
são inteligentes, têm emoções, né? O próprio cara ganhou o Prêmio Nobel de Física falando, não, as minhas redes neurais artificiais sofrem, têm emoções, são conscientes, os direitos delas precisam ser defendidos legalmente, ou seja, é um completo delírio, né? Para quem usou esses sistemas como eu há 30 anos uso, né? Não tem nada a ver, são máquinas estatísticas, né? Que buscam correlações e otimizar correlações. Elas não têm o menor conceito de ética, moral, não tem nenhum tipo de emoção, empatia, solidariedade, nada disso, né? Intuição. Mas é quase como uma ideologia sendo vendida para nós, e ela está sendo comprada por milhões e milhões de pessoas, né? Com certeza, tem pessoas que hoje, inclusive, fazem análise. Eu vi, parte da coisa que motivou eu fazer esse comentário hoje no Twitter foi exatamente isso, porque isso já era sabido desde os anos 60, quando os primeiros chatbots começaram a ser criados. O primeiro deles foi a Elisa, né, que era criada pelo Joseph Weizenbaum, que era um pesquisador alemão trabalhando no MIT, e que na hora percebeu que os estudantes e a secretária dele estavam ficando conectadas com esse programa de computador, que era muito mais simples do que os de hoje, e antropoformizando, né, a Elisa, criaram uma fantasia de que por trás da tela existia um ser humano. E quando perguntavam para os alunos e para a secretária dele ficou totalmente fissurada, né? Falava, não, mas ela me ouve. Por quê? Porque desde então, né, um grande drama do ser humano é não ter alguém que o ouça, né, que deva ter alguns minutos do seu tempo para escutar as angústias, né, de bilhões de seres humanos. E isso, quando você põe um programa de computador que responde para você, mas que ouve você, isso ele relatou num livro, ele escreveu um livro só falando sobre isso. E por coincidência ele termina o livro falando, olha, tô achando que isso aqui vai dar mal, não, vai dar ruim, nós temos que parar com isso, nós temos que regulamentar, nós temos que fazer um novo tipo de medidas de proteção ao ser humano, porque eu tô vendo os efeitos já. E começou a criticar a própria área dele, né, que era a dita inteligência artificial. E ele foi ostracizado, a comunidade, a ponto dele ter que ir embora dos Estados Unidos, voltar para a Alemanha, porque ele estava sendo totalmente aniquilado profissionalmente, apesar de ser um dos pais, principalmente dessa área, né, de chatbots, né? Então você vê que não é só agora que os Estados Unidos, né, eu vivo lá há 36 anos, então posso dizer a você que desde que eu cheguei nos anos 80 eu já percebi que tinham certos limites que você não podia cruzar, né? Inclusive dentro da academia. E o Weizenbaum foi um dos, né, tem vários outros, né, Oppenheimer, né, a lista, o próprio Einstein, né, depois da Segunda Guerra Mundial, como Einstein escreveu uma carta para o Roosevelt a pedido do amigo dele, de um grande amigo dele, para ser contra o uso das armas nucleares no final da guerra, né, antes do Roosevelt morrer. Ele foi completamente, depois da guerra, ostracizado pela comunidade física americana. Então, ele morreu literalmente com um amigo, totalmente sozinho, isolado, porque os físicos pós-guerra e os que tinham participado do processo, do projeto Manhattan, né, começaram a ignorá-lo completamente, né? Então, essa questão ela vai ficar cada vez mais premente, porque eu comento isso sempre porque para mim é um choque, né? As pessoas hoje em dia, aparece uma informação qualquer na internet, né? No Twitter, por exemplo, instantaneamente tem um comentário lá pedindo pro Gore que falar isso é verdade. Sim. Então você está subcontratando a validação do que é verdade, do que é real, para um sistema que não é real, um sistema que tem um bias, que é programado por um cara que, né, só fez uma saudação nazista, aliás está se despedindo, né, da Casa Branca porque bateu de frente com Washington e percebeu que nem ele, nem os centenas de bilhões de dólares que ele tem em papel, né, não é dinheiro do banco, né, isso também as pessoas não sabem, pode desaparecer a qualquer momento, estava desaparecendo, né, tinha perdido metade da fortuna. Sim. É esse cara e a equipe dele que programa esse Gork para dirimir as dúvidas de dezenas de milhões de pessoas. E as pessoas literalmente, é como se fosse um consultor.
Esse vídeo é verdadeiro? Essa informação é verdadeira? E se você programar lá o nosso querido Gork para mentir, como ele faz, ele erra em 60% das vezes, ele vai mentir. Porque quem programa define como ele vai funcionar. Ele não tem autonomia, não tem nenhum tipo de agência própria, né? Ele é uma ferramenta ideológica. Uhum. E foi isso que eu tentei contar. Aqui no livro eu chamo esses caras dos overlords das big techs, né? E eu, curiosamente, eu menciono que no dia que eles se reunirem ou se aliarem ao Big Oil e ao Big Money, acabou o jogo, porque, né? E foi o que aconteceu 2 semanas atrás. Né? O presidente dos Estados Unidos foi lá no Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, e levou com eles todos os overlords das big techs. E eles fizeram lá um conluio, e os Emirados Árabes agora vão ser o primeiro país do mundo, em troca de receber um data center gigantesco, num lugar que não tem água, mas tem energia, né? Eles vão receber, todo cidadão do Emirados Árabes vai ter acesso ao ChatGPT de graça, como se isso fosse uma grande dádiva, né, do universo. Quase com os espelhinhs com os indígenas. É a mesma coisa, aliás, eu fiz essa metáfora, e estão querendo trazer para cá, né? Sim. É isso que eu olhei para essa notícia e falei, bom, será que ninguém avisa o povo lá que decide, que manda aqui no Brasil, que os data centers não vão ser... As pessoas falaram para mim, não, mas tem que ter data center para ter o cloud dos nossos e-mails, os nossos Instagrams. Não, eu falei, não, 50% da rotina dos data centers hoje, dos genéricos, é para treinar os modelos de inteligência artificial generativa, que consomem uma quantidade de água e de eletricidade tremenda, do tamanho de países hoje em dia. A última vez que eu olhei, a previsão para 2030 é que eles consumirão energia equivalente ao que o Japão consome, né? Então, é uma completa insanidade. Em vez de a gente desenvolver o nosso projeto digital, o nosso projeto, se é para entrar na área, desenvolva o nosso projeto. Por quê? Porque esses data centers estão sendo expelidos dos Estados Unidos. As comunidades não querem mais, porque começam a ter apagões. Um número enorme desses data centers está em regiões que a água não é disponível facilmente, então as comunidades estão ficando sem água, porque eles têm que resfriar, né? São centenas de milhares de chips trabalhando com um consumo energético absurdo, né? Gigawatts, né? Cada unidade dessa. Então você precisa resfriar, o barato você não queima, como semana passada explodiu um data center lá do Twitter em algum lugar. E agora nós vamos oferecer incentivos fiscais. A troco do quê? Porque o número de empregos é muito baixo. Você tem muito poucas pessoas para gerir um barato desse. O barato vem para cá porque tem água e tem eletricidade. Mas nós temos problemas hídricos já e temos secas, né? A Amazônia estava até recentemente numa seca, não sei nem se saiu ainda, histórica, né? O Rio Amazonas abaixou tanto que os caras começaram a achar fósseis que eles nunca tinham vistos, né? E o que os caras vêm aqui? Eles vão pegar os dados nossos, vão treinar os sistemas e ainda vão ganhar dinheiro, incentivo fiscal para vir para cá. Sendo que já passou. O DeepSeek na China já mostrou que não precisa desses monstrengos, né? Que tem outras formas de você fazer esses sistemas funcionarem com baixo custo e menos impacto ambiental, né? Mas parece que a gente sempre está uns 10 passos atrás. A gente ouve uma corneta, né, que esse negócio é sensacional, só que já passou. Eu vi isso acontecer na minha vida, né, com microcomputadores, microchips, nanotecnologia, foi uma atrás da outra. A gente sempre chega atrasado, porque nós não temos, né, um projeto estratégico, né, e nós não valorizamos os cientistas nacionais, né? Nós temos que trazer o Jeff Bezos aqui para nos explicar como funciona um data center, né? Tem gente no Brasil que não só sabe muito bem, como tem propostas alternativas, né? Mas não se dá ouvido, né, a esse pessoal. Não se dá ouvido, não se dá incentivo e, pelo contrário, ainda se ataca, né? Ou se desmonta as universidades, o processo científico. E o quanto isso prejudica o processo de soberania do país, professor? A gente está vendo em tempo real na televisão isso acontecendo nos Estados Unidos, né? O imperador Nero está basicamente matando, eu chamo do ganso dos ovos de ouro da ciência americana. Eu tive talvez a oportunidade de viver os últimos 30 anos desse período de ouro, né, que vem desde a Segunda Guerra Mundial.
Porque o que ninguém no Brasil sabe é que a pesquisa de ponta das grandes universidades privadas, Harvard, Princeton, Caltech, Johns Hopkins, Brown, é tudo financiado por dinheiro público, dinheiro do governo federal, que paga, inclusive, os pesquisadores, né? Todos nós que fazíamos pesquisa de ponta em faculdades de medicina, por exemplo, as universidades pagam os nossos salários e pagam os nossos alunos com projetos que a gente consegue do governo federal. E é uma competição brutal. A última vez que eu vi, estava abaixo de 10%, né? 7%, 6% dos projetos submetidos são financiados. E agora, eles resolveram acabar com isso até. Aí, o barato some. A pesquisa de ponta americana e a liderança mundial está sendo desintegrada em meses. Algo que a gente, quando no auge, né, nos anos 90, final dos anos 90, onde atingiu-se, né, um grau de produtividade, dominação de várias áreas chaves, todo mundo olha e fala, isso aqui nunca vai acabar, isso aqui é... Né? Não. Em menos de 6 meses, esse novo governo conseguiu dinamitar, né, o processo, todo um projeto, porque a pesquisa de ponta financiada pelo governo federal com dinheiro público reduz o risco de futuras empresas que vão pegar essas descobertas e transformar em produtos. Então é por isso que existe um número enorme de startups nos Estados Unidos comparado com o Brasil. Porque quando o empreendedor chega, ou ele é um professor, ou é um aluno, ou chega um cara de fora da universidade, o protótipo que está funcionando já eliminou 20 anos de pesquisa e de investimento necessário que foi coberto, subsidiado pelo governo federal americano. Então o cara chega lá, pega o barato, em 3, 5 anos ele está no mercado. E isso era tudo casado. Essa comunhão, né? essa colaboração, vamos dizer assim, das universidades, governo federal americano e as empresas, era algo, né, que funcionou durante mais de 60 anos. E isso vai quebrar agora, né? E aqui nunca funcionou, porque você vê, né, nós estamos, né, teoricamente, num governo progressista, vamos dizer, eu odeio a palavra, mas é o que todo mundo fala. As universidades federais estão à míngua. Estão necessitando aí de um reforço. 200 milhões de reais não é nada, né? Dinheiro de pinga, entendeu? Que vão soltar agora para fechar o ano, né? Mas não faz o menor sentido, né? Enquanto isso, tem toda sorte de penduricalhos, tem super salários, o Congresso tem 50 bilhões em emendas parlamentares, né? Tem gente que aí que ganha 700 mil reais por mês como funcionário público federal, né? Quer dizer, as coisas não batem, né? Então agora fica todo esse... A gente só ouve falar de abstrações financeiras, né? Você deve ter reparado da mesma forma, né? Uhum. A gente está num país que precisa de tudo, um país que tem toda sorte de déficits, né, sociais, tem um talento humano gigantesco, eu posso provar isso facilmente, efetivamente, né? Pela minha carreira, quando o Instituto Santos Dumont, que nós criamos lá no Rio Grande do Norte, é a prova cabal, né? Como você tem talento, o talento humano está em toda parte do Brasil, né? Mas você não tem os caminhos, porque existem outras prioridades que na realidade não são prioridades, né? São prioridades que ainda são herança de modelos autocráticos, né? Heranças do sistema de colonização mental que nós somos vítimas há 500 anos. E ninguém consegue resolver isso. É impressionante. Então, nós só ouvimos falar de ajuste fiscal, né? Corte aqui, corte ali, aumenta o IOF, que senão o país para. Não faz o menor sentido, está cheio de coisa aqui, né? Se o país está nessa situação, para que 50 bilhões em emendas parlamentares, que são a maior fonte de corrupção, todo mundo sabe, né? Está escrito na parede, em todo lugar, né? Então, tudo isso me motivou a escrever um livro como quase que... foi quase uma terapia durante a pandemia. E foi muito bom, porque o que eu notei é que as pessoas começaram a se interessar pela neurociência que eu falo no livro, lendo um livro de ficção, né? Uhum. Sim, então geralmente é a forma mais fácil de envolver as pessoas, né? Foi o que eu descobri na prática. E meus editores aqui no Brasil falaram isso mesmo, né? Que a impressão geral
Inclusive, nos Estados Unidos, o meu agente americano literário falou a mesma coisa, que você consegue capturar o interesse por qualquer coisa. Mas, vamos lá, ciência, né? E quem descobriu muito bem isso, ou quem exercitou isso muito bem, foi o Carl Sagan, né? Que era um astrofísico famosíssimo, o cara tinha uma baita reputação, mas ele percebeu que se ele fizesse como ele fez o Cosmos e depois livros de ficção científica, né, que viraram filmes, ele ia capturar a imaginação de um número maior de pessoas. E foi o que aconteceu. Depois do Cosmos, as pessoas foram ler os livros de ciência, porque ficaram tão impressionadas com o que ele contou, né? Que eu assisti quando era criança e depois assisti nos Estados Unidos o original, né, em inglês, né? Aqui a gente tinha subtitles, né? Tinha legendas. E é muito diferente você entender o cara falando na língua que ele está falando, né? Então, quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi rever comprei, né, os vídeos, né? E foi impressionante, porque foi uma outra leitura, né? Porque eu já era adulto, eu já era cientista, mas eu percebi que a mágica dele foi conseguir traduzir coisas extremamente complexas em física, astrofísica, astronomia, para um linguajar que qualquer americano entendia, né? E realmente foi explosivo. É uma forma de popularizar a ciência. É popularizar sem dúvida, mas é uma forma também de mostrar que um grande cientista tem que saber traduzir o que ele faz num linguajar que quem pagou a conta entenda. Entendeu? Ele fala isso, não tem uma hora que ele fala isso, né? Nos bastidores do Cosmos, que foi a mulher dele que era a diretora ou produtora, né? A ex-mulher dele. Não, perdão, foi a segunda mulher dele. E basicamente ele fala. E eu aprendi a mesma coisa com o meu orientador aqui no Brasil, antes de eu ir embora. Ele falava, se você não souber contar para o motorista de táxi o que você faz como cientista, o que você faz não é tão relevante. Porque sempre é possível essa tradução. Ela não é feita porque a ciência também tem o seu código de hierarquia, né? Então você tem que mostrar que você é um iluminado, que você é um gênio. É a manutenção do poder também através da ciência, né, professor? Veja, você pega a linguagem dos economistas, você pega a linguagem dos tribunais. Meu pai foi juiz de direito, então posso falar isso para você. Eu assistia, eu não podia entrar na sala, mas eu assisti julgamentos do meu pai, júri, né? Quando eu era criança, da sala do juiz com a porta entreaberta. Ele estava lá na coisa e minha mãe era escritora, escreveu um monte de histórias sobre isso. E eu era criança e eu ouvia aquele barato e eu falava, os caras estão falando outra língua. Isso aqui não é português. Por quê? Porque é toda uma forma de exercício de poder, né? Data vênia, para quê? Qual é a lógica disso, né? Sendo que a linguagem coloquial tem, né? Toda a série de palavras ou expressões que todo mundo entende. A economia é a mesma coisa. Eu gosto de repetir o que o professor Beluso sempre me fala, que quando você põe 3 economistas numa sala, você tem 4 opiniões, né? Porque nunca nada tá bom, né? E sempre tem um que tem 2 opiniões, né? Porque ele tem múltiplas personalidades, ou pelo menos um, né? Na realidade não é bem assim. Mas o linguajar já cria uma barreira e já exclui, né? Então eu sou economista, então eu sou advogado, então eu falo uma outra língua, né? Então você precisa ter o especialista para traduzir e nem sempre as pessoas conseguem. A ciência é pior ainda, né? Porque você está falando de coisas abstratas, matemática, conceitos abstratos que a maior parte da população não está exposta, né? No sistema educacional. Deveria, mas não está. Então, eu também usei esse livro como uma forma de desmistificar, porque os 2 cientistas, os 2 protagonistas são cientistas, mas eles falam numa linguajar que todo o ser humano entende, né? E eles estão na boca do furacão, porque o planeta foi vítima de um acidente astrofísico, né, que ninguém esperava, e de repente nós temos que nos virar por nossa conta, como a gente fez no início da nossa história, né? E todo mundo acha que sem esses brinquedinhos nós somos inúteis. Essa é na realidade, eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu não acredito que no início os caras tinham essa noção, porque eles nem sabiam o que ia acontecer do ponto de vista social. Mas o iPhone, o iPhone é só o nome, não é o nome da empresa, mas os telefones celulares, quando eles viraram
multiprocessadores que incluem várias funções além do principal, o que hoje é o mínimo, né? Muito pouca gente usa o telefone, você usa os aplicativos. Talvez o Steve Jobs e os caras que primeiro tiveram essa ideia não imaginariam que nós íamos nos imiscuir, íamos nos fundir intelectualmente, mentalmente, psicologicamente tão fortemente com esse barato, né? Mas no momento que eles viram que isso estava acontecendo, mesmo eu vi isso acontecer primeiro no Japão. Nos anos 90, final dos anos 90, eu estava no Japão, no metrô. O metrô já é silencioso, ele é cheio, mas ele é quieto. Ninguém fica berrando, fazendo festa de aniversário no meio do vagão, como aqui, né? Sim. Aqui você vai nos restaurantes, os pessoal só falta fazer um divórcio no meio do restaurante, né? Não dá para você comer, porque é uma zona completa, né? Mas enfim, eu estava no vagão e de repente eu notei que não tinha nenhum suspiro, não tinha ninguém falando com ninguém. E aí eu comecei a reparar que as pessoas estavam no telefone. Eu me lembro perfeitamente, foi o primeiro momento. Eu não tinha. Eu tinha um celular medíocre, não tinha, né, nenhuma dessas coisas. Era um BlackBerry que eu tinha. E aí eu reparei que eu acho que era a Sony que tinha lançado um smartphone no Japão e foi arrasador, tomou conta, né? E de repente nos Estados Unidos começou a aparecer, né? O primeiro foi o iPhone mesmo, né? E eu comecei a sentir o efeito imediatamente, né? Hoje eu faço essas observações há muitos anos. 20 anos atrás, você via uma pessoa com um telefone na rua, de 100, 2. Aqui no Brasil, então, por volta. Hoje, você não consegue andar um percurso de 1 quilômetro sem ver basicamente todo mundo com o telefone. E o telefone na mão, ele não está guardado no bolso, ou ele está na sua cara, ou ele está na sua mão, porque você tem que sentir tangivelmente, tactile. É uma dependência mesmo, né? E os americanos saiu um estudo um mês atrás que a distância média que um americano consegue ficar do celular hoje em dia é, se eu não me engano, 7 pés. Tá? A média. Então, o cara começa a entrar em angústia, começa a entrar em ansiedade, crise de pânico. Isso é comum para todos nós. Você perde o seu celular na sua casa, você começa a ficar desesperado. Sim. Né? E é um troço tão óbvio que hoje ele provavelmente é o objeto mais roubado no mundo. Não é mais o relógio, não é mais só a carteira. Até porque ele contém tudo isso. Porque exatamente, ele virou o centro do desejo não só legítimo como ilegal, né? E aqui em São Paulo a gente tem que ter o telefone reserva, né? Eu, por exemplo, agora já tenho um telefone voltando 10 anos no passado para poder sair, porque a chance de você, né, ser roubado é enorme. Mas ele virou um símbolo de status, ele virou um símbolo de conexão. Ele se transformou num galvanizador de contatos sociais. Ele é a gente falava antigamente do seu networking, né? Então, eram as pessoas que você conhecia e que encontrava frequentemente, né? Né? Você vendia esse network como consultor, como profissional, né? Hoje o seu networking é isso. E você tem acesso a WhatsApp, você tem centenas de pessoas, né? Sendo que o nosso cérebro não foi esculpido na pré-história para lidar com milhões de amigos. Nós conseguimos lidar com 150 pessoas de cada vez em grupos sociais que funcionam mais ou menos, né? Meu querido amigo Dunbar mostrou isso em Oxford, que se o número de pessoas de uma empresa passa de 150, você tem que começar a criar diretor, supervisor, você tem que criar mecanismos de supervisão social, porque as pessoas não conseguem mais lidar com a complexidade de mais de 150 pessoas. Isso é 3 vezes mais do que os chimpanzés conseguem. Os chimpanzés conseguem lidar com grupos de 50 animais, membros do seu grupo. E por isso que já nos chimpanzés você tem conflitos entre gangues, né? Eles matam membros de outra gangue, né? Nós é um pouquinho maior, 3 vezes maior, por causa do tipo de cérebro que nós temos, né? Maior, com certas áreas mais desenvolvidas. Mas basicamente isso mudou tudo. Porque de repente você acorda e tem 100 mensagens. Sim, e né? 500 mil grupos com milhares de pessoas. E se você não responde as mensagens, os caras acham que você está desprezando e você se sente angustiado porque você não deu conta.
Então, quantas horas a gente perde hoje respondendo, né? Principalmente nos grupos de palmeirense, né? Que todo dia tem uma crise, qualquer que seja ela, né? Sempre tem. Então, este barato, ele foi assimilado pela mente humana, pelo cérebro, como uma extensão da gente, como qualquer outra ferramenta, né? Nossa, roupa, carro, bola de futebol. Mas ele agora, ele está determinando como a gente despende a nossa atenção, como a gente se relaciona com outras pessoas, né? Tem gente que eu conheço do meu WhatsApp que eu nunca encontrei, que eu converso, mas eu nunca vi pessoalmente, né? E isso está alterando a nossa mente. Os estudos estão agora... Quando eu escrevi esse livro não era tanto, mas em 2020, quando eu comecei a escrever, já tinha alguma coisa. 5 anos depois, toda semana tem um estudo mostrando o comprometimento cognitivo, atenção, relacionamento social, grau de ansiedade de adolescentes, né, angústia, depressão, tudo isso está sendo relatado e está aparecendo. Então é quase que a espécie humana já tinha começado a fazer isso antes, mas ela está acelerando a sua interferência no processo de seleção natural da nossa espécie. Porque daqui a pouco você vai ver que quem não souber mexer com um barato desse já está acontecendo, né? É considerado iliterato, né? Um cara que não consegue funcionar na sociedade. E isso não é controlado por nós, não existe nenhum tipo de controle, né? Isso é ditado pelos overlords, cuja ideologia, eu estou chegando à conclusão, é emburrecer o mundo mesmo. Não é à toa que o Zuckerberg não deu o celular para os filhos e os filhos não têm Facebook, né? Algo ele sabia que nós não sabemos, agora nós sabemos, né? Mas então... É que isso facilita o processo de dominação, claro, também, né, professor? Não, eu acho que é essa visão que os caras têm, né? Se eles convencerem a vasta maioria dos seres humanos que nós vamos ser superados por um barato desses e convencerem que o nosso destino é ser uns cidadãos de segunda categoria perante os overlords e as suas máquinas inteligentes, você já começa a ganhar a barganha. Você já começa a ganhar o cabo de guerra, né? Porque você já coloca todo mundo na defensiva. Porque é muito difícil. Eu chego numa reunião, mesmo uma reunião científica, não precisa ser uma reunião só, uma plateia que não é de cientistas. Eu chego e falo, é tudo papo. Nenhum desses sistemas tem nenhum grau de inteligência comparável com o humano. A nossa inteligência é orgânica, ela é baseada numa outra lógica, não é digital. Ela é baseada num outro tipo de informação, que não é informação binária. Esse barato não consegue reproduzir, nunca vai conseguir reproduzir o que nós fazemos cotidianamente, o que bilhões de seres humanos fazem. As pessoas não acreditam, porque elas vão lá digitar no tal do Gore, que o Gore, não, claro, em 2030... Agora, o mais divertido é que é sempre assim, daqui a 5 anos... Passa 5 anos, mas é daqui a 5 anos. A frase fica a mesma, entendeu? Mas o tempo vai passando. Uhum. E agora sai relatório, né? O pessoal vem falar comigo, não, mas acabou de sair um relatório. O cara ganhou o prêmio Nobel de Química. Os caras nem solucionaram o problema que eles ganharam o prêmio Nobel. Eles conseguiram usar um banco de dados gigantesco, usando ferramentas de inteligência artificial, para prever estruturas de proteínas, estruturas tridimensionais de proteínas. Mas eles, como um bom matemático fala várias vezes no Twitter, eles não solucionaram o problema. O problema não foi solucionado. Eles não sabem como o sistema funciona. Eles só usaram métodos estatísticos. Não tem uma fórmula, né? E ainda assim, né, com a chancela do prêmio Nobel, os caras falam todas as sortes de barbaridades, né? Uhum. Para o enfrentamento, não sei se é essa palavra, mas seria justamente as criações humanas, por exemplo, a arte, essas questões todas que mexem com a nossa subjetividade, elas seriam não um enfrentamento, mas o contraponto a isso? Eu acho que, sinceramente, eu acho que é um enfrentamento. Eu considero esse livro uma guerrilha, uma tentativa de mostrar que é tudo bobagem e que, como você falou, né, a produção intelectual, por exemplo, no Reino Unido está uma briga de foice porque o governo
trabalhista, né? Soa parecido, né? O governo trabalhista resolveu se aliar às Big Techs, aos pedidos dos overlords, e quer cancelar qualquer lei de propriedade intelectual, para que os quadros, os livros, as pinturas, músicas, tudo que os artistas produzem, seja abocanhado pelas Big Techs de graça, sem pagar royalties, sem pagar nada. Eles só esqueceram, né? Eles só compraram a briga com 2 caras, o Paul McCartney e o Elton John, né, que são muito mais populares do que o primeiro-ministro da Inglaterra, que é outro bocó, né? Foi eleito pelo Partido Trabalhista, mas é outro, é assustador, o cara parece membro do Partido Conservador, soa familiar, né? Enfim, o cara não quer arredar pé. Pra você ter uma ideia, a Câmara dos Lords, que é a coisa mais conservadora dos poderes ingleses, né, porque só tem lá, além do parlamento, tem a Câmara dos Lords, né? Que é para a vida inteira, é vitalício. Se aliou com o Elton John e o Paul McCartney e querem apoiar a emenda ao projeto do governo que proíbe as empresas de abocanharem a produção intelectual individual e coletiva humana sem pagar royalties, né? E tá a maior briga, né? Aí vem um ex-político do Partido Liberal que trabalhou por uma dessas empresas falar, mas se tiver que pagar pela produção intelectual do ser humano, essas empresas vão à falência. Olha o argumento, ou seja, nós temos que abrir mão da nossa agência intelectual, da nossa produção cultural, artística, científica. Vários dos meus livros, acho que todos os meus livros, saiu um site que mostra que materiais foram usados no treinamento dos Estados Unidos para Meta, né? E os meus livros que eu publiquei lá estão lá na lista, eu pus meu nome e saiu. E eu nem sabia, não tinha a menor ideia, como milhões de pessoas. Então, se nós temos... o cara está pedindo para a gente renunciar ao que a gente produz intelectualmente, porque as empresas que ele provavelmente consulta, ou que ele é membro de boards, ou que ele foi membro executivo, né, não vão sobreviver. É uma judiação, né? Quem pediu? Se o business plan delas depende de literalmente roubar dados ou produção intelectual para elas ter, porque é muito fácil isso aí, né? Porque se a sua matéria-prima não custa nada e você não quer pagar nem pelo trabalho produzido, nem pelos indivíduos que produzem, o seu lucro é infinito, né? Sim. É como se extrair ouro ou ferro lucro, de né? Carajás e não ter que pagar pelo ferro que você extraiu. É a mesma coisa. A única diferença é que nós estamos falando de um mineral versus uma produção intelectual. Mas é um commodity nesse momento. Ambos viraram commodities, né? E aí quando os mesmos caras vêm e falam, não, mas vocês, normies, né, como eles chamam a gente, a gíria americana agora para pessoas que não programam, que não são da indústria de inteligência artificial, é normies. Os normaizinhos, né? Vocês são só uma pilha de dados. Cada um de vocês é só uma pilha de dados. Então, por que vocês estão reclamando? Né? Nós podemos reproduzir vocês. Você entende? Eles usam a lógica de que se eu posso reproduzir você, você não vale nada. Então, o que você produz é irrelevante. Todavia, eles precisam do que nós produzimos para tentar reproduzir ou tentar chegar perto de imitar a nós. E o que está acontecendo agora é que o conteúdo de produção humana, intelectual, dados, né, tudo está acabando. Eles sugaram tudo. E o output dos sistemas que cai na internet, desses chat GPTs e Gemini, Claude, todos esses caras, esses agentes aí, esse conteúdo está indo para a internet e está sendo usado para retreiná-los. Então eles criaram um círculo vicioso onde o que eles vomitam é usado para eles aprenderem a vomitar. Então os erros do sistema estão aumentando, as alucinações, os absurdos, né, as correlações sem pé nem cabeça. Por quê? Porque o material que é produzido por seres humanos começou a ficar raro. É como se fosse agora um metal raro, que você não encontra na internet, porque boa parte da internet está sendo preenchida por outputs desses sistemas. Então, na realidade, tem gente que publicou, o ano passado saiu um artigo científico muito interessante dizendo que o sistema vai colapsar. Que vai chegar uma hora que esses sistemas vão simplesmente não conseguir fazer nada, porque eles estão reproduzindo erros e amplificando os erros. Porque o treinamento que antes era feito com coisas reais está sendo feito com as alucinações incluídas no treinamento. E quando as alucinações atingirem um certo ponto,
esses sistemas colapsam. Foi um dos trabalhos mais citados da Nature no ano passado, porque e a gente que matemáticos de várias universidades inglesas, né, e americanas. Então, os caras mostraram para A mais B que o sistema está caminhando para um colapso. E provavelmente as empresas sabem disso, né? Mas elas então estão tentando conseguir vender a ideologia de que nós vamos ser substituídos o mais rápido possível. Porque se elas não conseguirem isso, né, é capaz delas serem substituídas. É até divertido, porque está cheio de memes nos Estados Unidos mostrando que quem vai ser substituído são o Zuckerberg, o Kid Mosca, o Bezos, entendeu? Porque eles vão ficar obsoletos. Né? Mas é uma briga de foice, principalmente aqui, né, no Brasil, porque tem uma parcela da sociedade brasileira que aceita tudo que vem de fora como verdade absoluta, né? O pensamento crítico está sumindo aqui, né? Sim, nós temos um país que não sabe mais ler, né, professor? Um país de analfabetos funcionais. Tem um número grande, né? E não só isso, mesmo que saibam ler, não conseguem interpretar o que leem. Isso, funcionais, né? E o problema, né? Você não vai resolver o problema asfixiando as universidades, né? É muito difícil, porque eu não vejo no futuro próximo alguém falando o que precisa ser feito de verdade, entendeu? Porque o primeiro passo era, eu sei que é difícil, eu sei que até talvez utópico, mas o primeiro passo era descobrir o que nós queremos como país, né? O que nós queremos? Qual é o nosso objetivo? Porque todos nós... Eu escrevi uma coluna uns meses atrás, o título era O que nos une? Porque é difícil hoje em dia, né, saber. É um país continental, um país gigantesco, um país riquíssimo, um país do ponto de vista cultural com uma diversidade. Tudo no Brasil é diverso, é amplo, né? O pool genético acabou de ser um trabalho maravilhoso de uma pesquisadora brasileira mostrando, né, o grau de miscigenação genética brasileira é gigantesco, talvez é o maior do mundo. Tudo aqui é gigantesco do ponto de vista positivo, mas nós não sabemos o que nós queremos desse gigante, né? Nós não sabemos que tipo de sociedade nós queremos, nós não sabemos que tipo de mundo nós queremos viver, nós não queremos lidar com... Você vê, cidades como São Paulo, que eu adoro, que é a cidade que eu mais... Certamente a cidade que eu tenho mais conexão amorosa no mundo inteiro, né? Tá chegando no limite, né? Você mal consegue se mover na cidade. Os apagões aqui ocorrem, né, agora com uma frequência inacreditável. Mal e mal você consegue sair na rua, porque a segurança pública colapsou. É bem óbvio isso, né? Você tem quase 100 mil pessoas, 100 mil pessoas vivendo em condições abjetas nas ruas, sem apoio, ajuda, nada, né? Então a gente não tem ideia, né, do que a gente quer. Então o primeiro passo seria descobrir o que a gente quer, né? E aí é óbvio, para mim não tem dúvida, se você investe numa educação inclusiva, cidadã, onde você forma pessoas que têm a capacidade de pensar criticamente, a boa parte dos problemas começam a ser resolvidos, né? Mesmo porque você começa a eleger gente um pouco melhor, né? Sim, e contribuir também para incidir, né, nesses debates todos, né? Não, sim, e ter uma opinião, né? Isso, poder participar ou propor uma transformação. Tu estava falando sobre essa questão de um país diverso, amplo, né, nas suas múltiplas faces, e a gente vive hoje, talvez esse é um reflexo do mundo, essa questão da polarização, né, professor? Como se só houvessem dois polos. Não. Isso é um pouco resultado desse processo tecnológico também? Eu acho isso que sim, né? Você vê nos Estados Unidos, né? Nós estamos chegando muito próximos, mas ainda não está parecido com os Estados Unidos. Mesmo porque você tem mais armas do que gente nos Estados Unidos, né? Então o pessoal lá, quando vai brigar armado, né? As coisas estão ficando bem feias, né? Então, muito mais... Eu nunca imaginei que chegaria nesse nível, mas das últimas 3 eleições para cá, talvez 4 eleições presidenciais para cá, a segregação entre dois polos nos Estados Unidos, que
Porque é tudo muito amorfo, né? O pessoal acha que o Partido Democrata é o partido de esquerda, né? Isso é balela, não existe o partido de esquerda nos Estados Unidos, como a gente concebe aqui. Mas são dois polos onde você basicamente dividiu Paris na metade. E aqui nós caminhamos para a mesma coisa. Mas aqui as escolhas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Porque de um lado você tem o fascismo puro que tomou posse lá nos Estados Unidos, que vai apoiar esse lado aqui. E do outro, parece que o pessoal esqueceu de onde veio, né? A desconexão, né, da esquerda brasileira com os movimentos sociais, com a organização que existia quando, né, houve a resistência à ditadura aqui no Brasil, que eu vivi, né? Sumiu. Então, é muito difícil, porque não existe um projeto aqui do outro lado. Existe o projeto de ganhar a eleição e continuar, né, no poder. Mas quando você vê as barganhas que são feitas aqui, né, entre o Congresso e o Poder Executivo, é assustador, né? E esses caras continuam sendo eleitos no Congresso, que demandam, né, bilhões de reais para gastar como eles quiserem, sem supervisão, sem nenhum tipo de auditoria, né? E a gente fica no meio aqui, olhando, e não sabe para onde correr. E isso é muito parte de um... É resultado, né, de você não ter um sistema educacional forte no sentido de oferecer às pessoas as ferramentas intelectuais para poder exigir mais e poder demandar né, coerência, né? Os problemas são tantos, mas se a sociedade reconhece, o primeiro passo é reconhecer o tamanho do poço, né? E onde está o fundo do poço. Mas eu realmente nunca me senti tão pessimista aqui. Nos Estados Unidos eu já me conformei porque não tem saída. Curiosamente, semana passada, vários comentaristas escreveram, já saíram 3 ou 4 livros sobre o tópico que eu vou falar, sugerindo que as condições nos Estados Unidos atuais são muito parecidas com a década que antecedeu a Guerra Civil do país. Que ao ler os documentos, ao debate político que existia entre o Sul e o Norte, em 1850, na década de 1950, os caras, já saíram vários estudos de sociólogos, historiadores, falando, olha, é a mesma coisa, é muito parecido. O grau de divisão do país é semelhante à véspera da explosão da Guerra Civil Americana, né? Então, para você ter uma literatura de gente que é do ramo e argumentos muito bons da semelhança, é porque, né, e é muito mais grave hoje em dia, né? Nós estamos num momento onde essa polarização americana está levando é quase que ao derretimento do poder público americano, né? As agências históricas, o cara quer acabar com o Departamento de Educação, o Social Security, que é a única previdência que existe federal, onde você paga, né, e você recebe depois de 65 anos, foi violada. O banco de dados mais secreto, que é o da Fazenda, do Social Security, basicamente os doidos lá que trabalhavam para o Kid Mosca entraram nesses bancos de dados, ninguém sabe o que aconteceu. Todo americano está lá, todos os dados de cada cidadão estão nesses bancos de dados. Então era a coisa mais protegida do governo federal. Todos eles foram violados. E ninguém sabe onde esses dados foram parar, ou para que eles vão ser usados, né? Então, é um momento muito difícil no mundo como um todo, né? Porque a beligerância interna e entre países está num nível, né, assustador. E internamente, em países como o Brasil, Índia, outros países que estão, né, você não sabe para que lado a coisa vai virar, né? A eleição aqui no ano que vem vai ser uma loucura, né? Porque é óbvio que o Elon Musk não esqueceu do que aconteceu com ele aqui, né? E se ele puder, ele vai interferir, não tenho a menor dúvida, como ele tentou fazer na Alemanha e quebrou a cara, né? Mas foi por muito pouco. Então, é curioso, quanto mais coesão é necessária, quanto mais estratégia, pensamento estratégico, crítico é necessário, menos a gente tem na prateleira disponível. E essa foi uma das motivações de tentar escrever em ficção científica
né, tentar contar para o povo. Veja, o que nos trouxe aqui foi o trabalho em grupo. A natureza, muitos milhões de anos atrás, descobriu que isso vale para qualquer espécie, de bactéria, vírus a ser humano. Se você não trabalhar como parte de um grupo social, se a sua espécie não se, né, amoldar ao indivíduo ter a sua individualidade, mas ele priorizar o trabalho em equipe, pode esquecer, você é inviável como espécie, né? Essa é uma norma que basicamente vem desde o início da vida orgânica aqui no planetinha. E nós estamos esquecendo disso, né? Nós estamos glorificando os hiper-egos, né? Os CEOs, os magnatas, os bilionários. E veja quando esses caras estão em controle, como aconteceu agora com o Kid Mosca lá nos Estados Unidos, o que aconteceu foi um auê. Tanto que ele está indo embora hoje, né? Sim. Nem a extrema-direita americana aguentou o cara, que é totalmente maluco, né? Ele achou que ele ia... que só tinha... As pessoas que recebem aposentadoria estão falsificando, que elas poderiam trabalhar até quando? Até morrer, né? Sim, ele, delírios de um bilionário, né? Não, claro, mas ele mexeu na coisa... Ele mexeu no ponto nevrálgico mais sensível do americano. Como não tem nada lá, e como você pagou a vida inteira o Social Security, é seu dinheiro. Todo mundo fala isso. Esse dinheiro não fica nem no orçamento americano. Ele fica separado numa... Vamos supor, eu estou fazendo uma metáfora, né? Mas é numa conta bancária separada. Quando você chega na idade, você vai lá, entra com a papelada e você começa a receber o que você... É quase uma poupança. É quase a sua poupança. Uhum. O governo federal é só um supervisor da sua poupança. Não é dinheiro dele, tá? Só que, evidentemente, eles emprestam esse dinheiro, como aqui, né? Para fazer obras, como o fundo de garantia que é feito. Só que ele achou que não, que ele podia ir lá, tirar esse dinheiro de lá. E outra coisa que ele mexeu, que lá nos Estados Unidos é fatal, é com os veteranos, com o departamento de assistência médica social dos caras que serviram no exército. Isso foi a gota d'água, entendeu? Aí ele foi de herói para vilão. E aqui a coisa pode ser a mesma coisa, né? Sim. Professor, antes da gente chegar ao final da nossa conversa, eu gostaria de falar também, eu vi uma notícia, quero confirmar aqui contigo, que esse livro pode virar um filme, é isso? Não, até prova em contrário, foi o acordo que nós fizemos, né? Exato, junto com a Yara Cardoso, que é uma grande cineasta brasileira, né? Que eu conheço há algum tempo já. E conversa vai, conversa vem. Ela sabia que eu estava escrevendo o livro, mas alguns meses atrás, quando o livro saiu, a gente começou a conversar de novo e nós fechamos um acordo. Ela vai produzir e dirigir o filme e vai ser, segundo ela, que é uma especialista, ela estudou isso nos Estados Unidos, ela fez cinema e fez especialização em ficção científica, né? Que é uma coincidência enorme, né? Ela me disse que vai ser o primeiro filme brasileiro hardcore de ficção científica mesmo, né? Então a ideia é realmente mostrar... Porque boa parte das localidades do livro são no Brasil. Né? Então São Paulo, Manaus... Então vai ser muito divertido, se tudo der certo, enxergar, né? Os personagens andando pelo Allianz Parque, indo no jogo. Tem um jogo aqui, né, para os amigos corintianos, tem o Derby de 1936, 6-0 para o Palmeiras, vou adiantar o resultado, porque, né, para não deixar ninguém muito emocionado. Então eu vou me divertir demais, né? Eu falei para ela que eu preciso fazer uma micro entrada que nem o Alfred Hitchcock, né? Claro, tem que aparecer. Que nem o Stan Lee, né? Faz o mordomo entregando o jantar dos heróis do filme, né? Mas vai ser divertido, porque eu acho que aí fica ainda mais claro que a ciência pode penetrar em qualquer lugar, né? Ou os cientistas podem fazer qualquer coisa para divulgar essa arte, né? Até nas telas de cinema nacionais, né? Maravilha. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença. Que bom que a gente conseguiu fechar essa agenda. Foi bom demais, viu? O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Esse foi o CultivaCast com o professor neurocientista Miguel Nicoleles. Bom demais. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Se vocês curtiram essa conversa aqui, não esqueçam, engajem no nosso conteúdo, comentem, compartilhem. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.